Queria primeiramente dizer fora Temer, antes de agradecer a todos, e agradecer a presença de vocês, e especialmente dos nossos companheiros que vão contribuir com esse debate que a gente vai fazer aqui, né? O companheiro Gilmar, como já foi dito, da CNTE, tem feito esse debate no Brasil inteiro, ele tem acompanhado essa discussão também. O companheiro Girão tem também se apropriado, aprofundado na discussão, e a nossa iniciativa de fazer esse seminário, e esperamos que tenhamos outros momentos, claro, sobre isso, foi no sentido de discutir a reforma do ensino médio, mas não parar na discussão da reforma do ensino médio. Não adianta, como a gente diz, saber o que fizeram conosco, né? A gente precisa saber o que a gente vai fazer com o que fizeram conosco, aquela velha história. E nós tomamos a iniciativa, como sindicato, de apresentar nesse seminário todos os debates que têm sido feitos nacionalmente, as contradições que tem nesse processo que está colocado da reforma, a forma como foi inclusive imposta no nosso país, mas nós nos pretendemos apresentar uma produção da própria categoria, um itinerário que seja o olhar da categoria sobre aquilo que ela espera do que seja a formação intelectual dos nossos alunos do ensino médio nesse estado do Pará. E nós temos um combate a fazer, é claro. Obviamente vou falar com muito mais propriedade e aprofundamento aqui, mas não deixando de me furtar o debate, nós todos aqui acompanhamos essa discussão e sabemos que o que está em jogo, o que tem a ver a reforma do ensino médio com tudo isso que está acontecendo? Simplesmente tem tudo a ver com tudo que está acontecendo, porque ela é parte integrante desse projeto que existe de poder no país, que submete sempre os de baixo a ficarem mais abaixo ainda, e aqueles que estão de cima continuarem com suas casas privilegiadas. Então essa reforma, todos que já leram, já estudaram, já puderam aprofundar um pouquinho, têm visto qual é o direcionamento que ela tem. Em que pese o MEC ter ganho, por um certo momento, parte da subjetividade das pessoas, dos alunos, das escolas públicas, especialmente com o discurso de que agora você pode escolher empoderando, pelo menos teoricamente empoderando esses alunos, e agora você vai poder sair direto para o seu mercado de trabalho com um emprego garantido numa situação de 13 milhões, 14 milhões de desempregados no país, Então isso é uma perspectiva de derrubar mesmo massa salarial, garantir mão de obra barata e submeter a nossa juventude a essa lógica precarizada de educação, que, como diria, sempre te repete, diria o grande Darcy Ribeiro, não é uma crise, é um projeto que está aprovado a partir do que vai ser apresentado pelos companheiros aqui. Então, queria parabenizar os que estão aqui, agradecer logo de antemão os companheiros, o nosso conferencista da manhã, primeiro Giroto, mas vão ter outros debates também pela tarde, se segue até amanhã. A nossa perspectiva é à tarde fazer com as universidades a discussão também sobre esses temas e diversos pontos da programação. Amanhã vamos separar um pouquinho os grupos e pela tarde a nossa perspectiva é construir, fazer a plenária final, que a gente vai produzir um documento, que não será o documento final ainda nosso, que a gente tem ainda uma perspectiva de fazer nas 10 regiões do estado esse debate com a rede estadual, que tem o ensino médio basicamente na rede estadual aqui no Pará, e vamos fazer nas regionais esse debate para poder empoderar nossa categoria. Essa é a perspectiva, os que estão aqui, os que nós queremos alcançar, porque essa disputa, o que nós vamos fazer aqui não é apenas produzir um documento, que também é muito importante, mas é preparar nossa categoria para a disputa que vai ser feita para poder garantir que isso seja viabilizado. A exemplo do que nós fizemos quando derrubamos aquela reformulação em 2016 na matriz curricular, protagonizada pelos alunos nas ruas, tomando as ruas contra aquela redução, nós precisamos ter um nível de articulação e mobilização semelhante dos nossos alunos para poder garantir que isso que a gente vai fazer aqui hoje, discutir, que não fique apenas no campo das ideias, mas que a gente possa colocar em prática. E para isso vai ser necessário que cada um e cada uma que está aqui garanta na sua escola o debate para que nós possamos avançar nessa conscientização nossa, anteriormente, e no empoderamento para poder defender essas posições, tá certo? Então, vamos abrir aqui, eu queria chamar a companheira Nazaré para fazer uma intervenção também pela UEPA. Muito obrigado, pessoal. Vamos começar aqui, tá? Bom dia. Eu sou a professora Nazaré Araújo, trabalho na universidade com a disciplina currículo, nos cursos de licenciatura. E uma coisa que nós temos discutido muito na universidade, e participamos agora dia 23 e 24 na UFPA, sobre a Conferência Livre de Educação. Essa conferência, como todos sabem, foi junto com a UEPA, a UFPA, IFPA e todo o Sintep,
e todas as entidades do Estado que discutem a questão da educação, principalmente a reforma do ensino. E nessa conferência que nós tivemos na universidade, com a participação de 1000 inscritos, foi muito boa, porque nós conseguimos fazer uma conversa em torno de como está a educação no Estado do Pará e nas universidades. O que é que nós pensamos dentro dos cursos de licenciatura, já que com essa reforma eles são também atacados, né? O que é que o professor, o futuro professor, vai fazer saindo da universidade? Qual será esse mercado que ele vai trabalhar? Então, isso tem nos preocupado muito, e uma das questões também é discutir a nossa tarefa enquanto universidade. O que é que a gente está pensando? E, como todos sabem, a UEPA ela está em todo o estado do Pará, né? Na maioria dos municípios. É uma universidade, né? É uma universidade até plural, porque tem que se adaptar, tem que se adequar a cada realidade da nossa Amazônia. Mas nós temos uma questão muito grande também a vencer, e é uma luta nossa, é a questão, por isso nós, nessa conferência, nós tiramos propostas de luta, para, em conjunto com a UFPA e também com o Sindicato dos Professores, implementarmos campanhas, né? Tornar uma universidade mais democrática, tornar uma universidade que aposte mais nos seus professores. Nós travamos uma luta muito grande com o Estado, com a questão do concurso público, que é uma luta nossa e que até agora nós ainda não conseguimos. Então nós precisamos, acima de tudo, de lutar por ter essa organização do concurso público. Nós precisamos de mais mestres, mais doutores dentro da universidade. O nosso tripé, né, de ensino, pesquisa e extensão precisa ser trabalhado de uma melhor maneira. E estamos aqui, primeiro, parabenizando também esse encontro, que para nós vai ser de grande importância, que nós que estamos dentro da sala de aula discutimos muito esse debate. Desde 2016 a UEPA vem acompanhando o Sintep na sua luta por uma matriz curricular que a SEDUC tentou impor em 2016 e que a UEPA pronunciou no Conselho Estadual de Educação contrária a essa matriz imposta, né? Onde já havia, na verdade, nos nossos estudos dentro da universidade, nós já havíamos percebido que já havia uma proposta de enfrentamento por conta dessa reforma que o ensino médio veio trazer. Então, para nós, é muito gratificante estar aqui, participar junto com o sindicato e contribuir também para que a gente redesenhe uma educação democrática e de qualidade. Muito obrigada. Marcelo, camarada que estava em Brasília também conosco, né, respirando aquela atmosfera de gás e pimenta, pelo Gilmar, que representa aqui a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, CNT. Muito bom dia, companheiradas, companheiros e companheiros. Queria saudar aqui o Beto, Matheus, Hamilton, Girota, Nazaré, e dizer para vocês, primeiro, que é uma grande alegria a gente poder se reunir para debater o tema do ensino médio, né? Um tema que é crucial na vida da maioria da população brasileira, que tem os seus filhos na escola pública. Eu quero dizer para vocês que eu tenho 3. Tem uma que já está no 2º ano do ensino médio. Então eu carrego na pele a angústia, né, dos milhões de pais e mães brasileiros que, quando espera, né, ter apontado o caminho para a construção de um ensino médio que de fato vem oferecer primeiro as condições dos nossos filhos e filhas serem cidadãos e cidadãs, né, participativos politicamente, vem um golpe, né, que retira essa condição. E nós precisamos conhecer a profundidade desse golpe, para que a gente possa tomar os remédios, né, adequados, para que a gente possa estipar esse malefício, né, que está colocado para a sociedade brasileira.
Mas eu não poderia deixar de fazer essa saudação inicial sem primeiro dizer, né, o professor Heleno, o presidente da CNTE, manda um abraço a toda a companheirada aqui do CITEP Pará. E também nós, enquanto direção executiva nacional, queremos aqui trazer a solidariedade ao povo paraense pelo massacre, né, que aconteceu nos últimos dias aqui. Hoje, inclusive, tem uma vigília, né? Nós estamos falando, né, não é de um acontecimento simples. Matar trabalhadores rurais significa atingir o coração da população brasileira, né, porque é a luta dos trabalhadores rurais, né, das trabalhadoras e dos profissionais da educação, dos trabalhadores da educação, que representa a dignidade que o povo precisa. É terra, educação, pois saúde e segurança. Quem ouvia hoje o jornal do golpismo, né, uma pesquisa do Todos pela Educação, que satisfaz mais aos governos golpistas, dizia que uma das principais preocupações dos nossos estudantes não é a qualidade do ensino, é a segurança. Entendeu? É a segurança. Então, quando nós temos massacres, chacinas aqui no Pará, em Mato Grosso, antes da chacina do Pará, teve a chacina de Colniza, que era a região amazônica do meu estado, né? E quantos trabalhadores, né, são assassinados hoje no ambiente urbano, quando lutam, né, nos movimentos. Então nós não podemos fechar os olhos a essa realidade de fascismo, né, disfarçado, né, de uma democracia, porque os golpistas insistem em dizer que são democráticos, né, e pela força da mídia, né, a mentira deles acaba se tornando uma verdade. Mas nós, enquanto população brasileira, não podemos né, fechar os olhos a essas realidades que se colocam e precisamos nos preparar para o enfrentamento. Vem tempos difíceis na educação, né, a intervenção direta do Fórum Nacional de Educação e a tentativa do governo já de desconstituir o Plano Nacional de Educação em todos os artigos que falam do financiamento da educação, demonstra de que esse governo veio para sacramentar toda a via da privatização e da mercantilização do ensino. Nossas escolas continuarão sendo públicas, no nome, mas a sua condição será de aprofundar a exclusão da maioria da população brasileira. E nós não vamos deixar de conviver com as realidades que aconteceram no Rio Grande do Norte e também em Manaus, no início desse ano, que é de presídios, né? Se constrói nesse país, a política é construir presídios em vez de escola, né, com qualidade. Né? Essa é a realidade que, persistindo essa realidade de golpe, nós vamos assistir diariamente aí, nesse país. Por isso, nos preparando para a luta. À tarde tem uma participação, a gente conversa um pouco mais. Sucesso aqui a nós nesse seminário e vamos para o enfrentamento. Um abraço. Eu vou chamar agora o nosso palestrante, nesse primeiro momento aqui, que é o companheiro Giroto. Queria só fazer uma referência, né? Eu conheci o professor num debate que teve em Marabá, o CITEP organizou lá também com a universidade. Debate muito rico sobre essa questão da conjuntura, a questão até mais amplo do que esse que a gente está fazendo, mas do ponto de vista da discussão, mas esse também vai ser de alcance bem longo. E o professor faz um debate necessário para que nós possamos partir daqui discutir essa questão da nossa reforma. Então, queria muita atenção da companheirada. Vamos abrir depois para intervenções também, tá bom? O companheiro vai ter o tempo que achar necessário para fazer sua intervenção. E, ao final, a gente abre para o debate também dos companheiros poderem fazer intervenção aqui. Lembrando que a gente tem continuidade à tarde da programação, tá bom? Esse processo que nos leva a entender um pouco como a dinâmica das reformas educacionais, os processos políticos, eles têm um impacto nessa formação socioespacial brasileira que é tão complexa e tão diferente, e como essas reformas negam essa dimensão socioespacial de um país que é profundamente diverso e desigual, nos coloca o desafio de atravessar o país para fazer essas conversas, para construir diálogos, para construir partilhas. E acho que esse é um elemento importante de que todos esses ataques que nós estamos sofrendo enquanto lutadores da escola pública, daqueles que acreditam efetivamente na necessidade de construção de uma escola pública para uma outra sociedade no país, os desafios que esses ataques nos colocam
Um dos principais desafios é encontrar caminhos de diálogo para que a gente possa construir, dentro da diversidade daquilo que somos enquanto país, uma unidade de luta, de perspectiva, de ideias. Então, queria agradecer, e eu vou já depois de passar para o Beto, eu trouxe 2 livros que acho que ajudam a gente a refletir sobre isso. Um é um livro que trata sobre a formação de professores, que é um livro eu escrevi com a professora Nájila, acho que tem um debate importante do significado de pensar a formação de professores na escola, a escola enquanto lugar de formação de professores, e não essa ideia que eu vou trabalhar um pouco aqui no texto, da formação de professores enquanto uma técnica que se aprende no instituto a partir de 2 ou 3 semanas, que é a proposta que vem para a nova formação de professores, e esse livro chamado A Ideologia do Movimento Escola Sem Partido, que é um livro que nós construímos, 20 autores, entre eles o Fernando Pena, eu escrevi um artigo, tem o Leonardo Sakamoto, o Frei Beto. É um livro que desconstrói a ideia do movimento Escola Sem Partido, que se apresenta como um movimento apartidário, neutro, e a gente mostra que exatamente é um movimento ideológico, que tem por trás uma ideologia do que deve ser a sociedade brasileira, do que deve ser a política, do que deve ser a escola. Então esse livro, eu vou deixar uma cópia para o Sintep, e ele está disponível também para quem quiser baixá-lo na internet. Nós estamos produzindo um outro livro que é o Manual sobre Escola Sem Partido, para que os professores possam se defender quando forem, entre aspas, acusados de fazer doutrinação ideológica na escola, que é um pouco esse processo. Nós estamos finalizando esse material, deve ficar pronto ainda no final desse ano, que é um material do qual também faz parte a Rede Escola Pública Universidade, do qual eu componho também uma luta, que é uma rede que surgiu do movimento de luta dos estudantes nas ocupações das escolas em 2015, e a partir disso, os membros das principais universidades públicas de São Paulo, USP, Unesp, Unicamp, Federal do ABC, Federal de São Paulo, esses professores e professoras se juntaram para produzir conhecimento que fosse socialmente referenciado, que ajudasse os estudantes nas ocupações a produzirem contranarrativas frente ao projeto de educação que se colocava em pauta em São Paulo. Então, frente a tudo isso, a minha ideia, eu não farei uma fala muito longa, a minha ideia é fazer uma fala de até uns 30 minutos, para que depois a gente possa abrir para a conversa, para o diálogo, para as considerações. Vai ser uma fala provocativa. O que eu quero trazer para vocês é entender o que significa e quem são os agentes desse novo ciclo de reformas educacionais da América Latina. A gente precisa entender que aquilo que acontece no Pará não é alguma coisa isolada daquilo que acontece no Paraná, daquilo que acontece em São Paulo, daquilo que acontece no Mato Grosso, daquilo que acontece em Goiás. Há um projeto muito claro de educação que vem sendo construído há pelo menos 2 décadas, mas que ganhou, nesse momento histórico, a concertação política necessária para avançar para além daquilo que eles já tinham conseguido até 2014, 2015. Esse é um projeto que também não é um projeto para o Brasil, é um projeto construído transnacional, é um projeto para a América Latina, pelo menos. E aí, de onde eu estou falando isso? Não é simplesmente uma ideia que eu tiro da minha cabeça. Nós temos trabalhado há pelo menos 2, 3 anos com análise dos documentos desses agentes hegemônicos das reformas educacionais. E aí aqui eu vou falar de algum deles e vou falar um pouco o que eles têm dito nesses documentos. Então, vou contextualizar cada um dos documentos, vou dizer o aparecimento deles e vou tentar fazer relação entre aquilo que o documento propunha e o que está se materializando enquanto projeto de reforma do ensino médio, mas não só. Não dá para entender a reforma do ensino médio descolada das outras reformas estruturais do país. Não se entende a reforma do ensino médio sem entender a reforma trabalhista, sem entender a reforma da Previdência, sem entender o avanço cada vez mais evidente do processo de privatização do ensino superior, defendido em todos os documentos desses organismos internacionais. Então, há vários elementos para a gente colocar. E por que eu chamo essa minha fala da hipocrisia das reformas educacionais? Porque as reformas se apresentam como o seu oposto. Qual que é o discurso que se tem? A reforma educacional, a reforma do ensino médio é proposta para melhorar a qualidade educacional. Então, estou vendo alguns estudantes aqui, a reforma é feita para os estudantes, para que eles se apropriem melhor do conhecimento, para que eles tenham um melhor ensino médio. Só que a perversidade dessa reforma é que ela claramente não produz e não irá produzir isso.
e não produz porque nós temos evidências claras de onde ela começou a ser feita, o que ela produziu. Então eu quero mostrar alguns elementos para a gente pensar. Então aqui são algumas reportagens retiradas dos 2 últimos anos, de jornais de São Paulo, sites, e que são inclusive jornais de tendências ideológicas, políticas partidárias muito diferentes. Folha de São Paulo e Rede Brasil Atual, por exemplo. Todas elas indicam que 334 professores pedem demissão por mês no estado de São Paulo, tá? Professores da rede estadual. Entre 2012 e 2015 foram 40 mil exonerações na rede estadual de São Paulo, que tinha 240 mil professores e passou a ter hoje 200 mil. São 40 mil exonerações. Quando a gente olha e pensa o seguinte, o que significa 40 mil exonerações? O que significa alguém que alcançou um cargo público abrir mão deste cargo público? Dizer, olha, eu não quero mais. Interessante que os dados mostram que grande parte dessas exonerações são de professores que ficaram no máximo 1 ou 2 anos na rede. Porque de repente ele chega na rede, ele olha para a sua carga de trabalho, ele olha para o seu salário, ele olha para a sua perspectiva de carreira, ele olha para todo o assédio moral que sofre todos os dias por conta dos diretores, por coordenadores pedagógicos, que vão dizer para ele, você precisa cumprir a apostila, você não pode se manifestar politicamente, todos os elementos que levam a essa catástrofe do ponto de vista do que é uma política de carreira. Quando a gente olha para isso, essa política de carreira está centralizada em 2 elementos fundamentais. Então, pessoal, acho que esse é um elemento fundamental do ponto de vista da nossa luta política. Todas as reformas educacionais no Brasil e na América Latina começam com avaliações padronizadas. O combate a avaliações padronizadas precisa ser uma das pautas fundamentais das nossas lutas sindicais. Inclusive, fazer um debate ampliado sobre o que significa avaliar, o que é uma avaliação que de fato seja comprometida com a formação dos estudantes. Por quê? A avaliação da forma como ela é feita, então vou pegar o caso do estado de São Paulo. Em 96 é instituído o Sistema de Avaliação de Rendimento do Estado de São Paulo, o SARESP. A partir dos dados do SARESP se começa um processo de culpabilização dos professores. Então é o seguinte, olha, os alunos não se apropriam dos conhecimentos de matemática, os alunos não se apropriam do conhecimento de geografia, os alunos não se apropriam de conhecimento nenhum. Quem é o principal responsável por isso? O professor. Portanto, vai se construindo um elemento no qual todos os outros responsáveis pelos processos educativos são desresponsabilizados. Então o governo que não coloca o investimento mínimo necessário. O Beto me contava que achou impressionante que em São Paulo nós não tenhamos, por exemplo, minimamente escolas com quadro branco. Todas as escolas são giz de lousa verde. Sim. Pra vocês terem uma ideia, algumas escolas em São Paulo, a verba que elas recebem por ano beira R$3.000, R$3.200 por ano. O que é um investimento mínimo, que não é suficiente para fazer uma mínima condição de trabalho. E aí, desse processo de avaliação, se cai no segundo elemento. Por quê? Como os alunos não aprendem, a culpa é que os professores não trabalham os conteúdos. Como os professores não trabalham os conteúdos, é preciso um conteúdo unificado, padronizado, que valha para as 5.500 escolas do estado de São Paulo. Não importa se é uma escola quilombola do Vale do Ribeira, não importa se é uma escola de assentamento do Pontal do Paranapanema, não importa se é uma escola de periferia na capital, ou se é uma escola de passagem do centro. O currículo é o mesmo, e aí, de novo, se os alunos continuarem a ter um baixo rendimento, de quem é a culpa? Porque agora tem um currículo padronizado, continua a ser do professor. E aí vem a relação entre salário docente e resultado de aprendizagem dos alunos. Essa é a lógica que eles querem. E aí eu quero chamar a atenção que esse processo, nós tivemos há 2 semanas um evento muito importante da Rede Escola Pública Universidade, no qual nós reunimos representantes dos sindicatos docentes do México, da Argentina, de Porto Rico. E aí foi importante ver a fala dos mexicanos, estão dizendo, o México está na 3ª etapa da reforma educacional, que é atrelar a permanência do professor no cargo aos resultados das avaliações padronizadas. No México, se o professor, depois de 3 avaliações, os seus alunos não avançarem, ele é
ele perde a estabilidade no emprego. Esse é o projeto que está se construindo e que está presente nesses diferentes momentos. Então, é interessante perceber que é uma rede, eu estou trazendo o exemplo da rede São Paulo, que é onde esse projeto ele foi gestado nas suas entranhas. Ele está sendo lá, nós estamos falando de 20 anos. O Saresp é de 1996. E aí, vamos imaginar o seguinte: quais foram os resultados do ponto de vista da apropriação do conhecimento pelos estudantes? Está dado. O ensino médio está no pior nível em 6 anos em São Paulo. Se a preocupação é com a qualidade de ensino, fazer avaliação padronizada, fazer currículo padronizado, não significou nem pelas avaliações, as próprias avaliações, que são as provinhas que eles fazem, são aquelas provinhas de múltipla escolha, nem por isso significou avanço no conhecimento em São Paulo, ou na apropriação do conhecimento. Aí a pergunta que nós temos que fazer é: e os responsáveis por essas políticas? O que aconteceu com eles? Vamos imaginar que se você fosse um gestor sério, um prefeito ou um governador de uma cidade, que está preocupado com a qualidade da educação, e recebe essas informações: há 40 mil professores seus foram exonerados, os seus alunos não aprendem da sua rede. Se a sua preocupação é com o ensino e com a qualidade, qual que deveria ser a relação com os gestores que pensaram essa proposta? Numa lógica simples, eles seriam demitidos. Eles demonstrariam a sua própria incompetência naquilo que eles propuseram. No Brasil foi ao contrário. O que aconteceu com esses gestores? Eles foram elevados ao cargo de maior decisão atualmente no MEC. Maria Helena Guimarães de Castro, responsável por quase todas essas políticas, hoje é secretária executiva do MEC. E a gente pode imaginar o seguinte: mas peraí, então quer dizer que, claro que o que a gente tem que entender é: esse projeto, ele não é um projeto fracassado, ele é um projeto de sucesso. Porque a nossa pergunta é: para desconstruir essa hipocrisia, não há interesse de construir uma educação pública de qualidade para todos, inclusiva, democrática, aberta, horizontal e assim por diante. O projeto é simples e todos os documentos do Banco Mundial indicam isso: é produzir uma educação pública barata, no momento de disputa do orçamento. Banco Mundial, e aí eu queria começar a pensar, então quem são os agentes desse processo? Então, de um lado você tem o setor empresarial, e eu acho que a gente precisa mudar um termo. Se fala muito de setor produtivo. O setor empresarial não é o setor produtivo desse país. O setor produtivo desse país são os trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade. Ele é o setor empresarial, que se autodenomina de setor produtivo. O setor empresarial, que está representado por esses grupos, todos pela educação, Itaú Unibanco, Alfa e Beto, Instituto Criado 2000, Fundação Lehman, Instituto Ayrton Senna. Eu fico imaginando, por que esses grupos, por exemplo, por que a maior produtora de cerveja do Brasil, eu vou provocá-los agora. Pessoal, quando a gente fica tomando Brahma, Skol, a gente está patrocinando a reforma do ensino médio. E agora, hein? Teremos que falar. Nós estamos patrocinando a reforma do ensino médio. Se a gente tomar certo, qualquer local está patrocinando. Isso aí. Eu acho que nós teremos que fazer um processo de apoio às cervejarias artesanais. Mas é claro, entender esse curto-circuito do capital, de entender que efetivamente o que leva os maiores produtores de cerveja, de grupos alimentícios, a de repente começar a pensar em política educacional, a começar a intervir do ponto de vista de como deve ser o encaminhamento das políticas no Brasil, educacionais. Claro que esses grupos eles estão diretamente vinculados a esses organismos transnacionais, em especial Banco Mundial e OCDE. Os dois grandes organismos internacionais que fazem o diálogo e que apresentam. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, há um termo que aparece hoje na Base Nacional Comum Curricular,
e que não apareceu em nenhum momento durante os 2 anos de discussão da BNCC e que é um dos conhecimentos mais perigosos e que nós precisamos ficar muito atentos também. Ele apareceu na última versão, a ideia de competências socioemocionais. Quando você vai buscar a origem desse termo, entrem lá no site do Instituto Itaú Unibanco, do Instituto Ayrton Senna. Você vai descobrir que esse termo foi cunhado pela OCDE em 2014, num evento organizado no Instituto Ayrton Senna e OCDE, que reuniu ex-gestores municipais e estaduais de educação. E a OCDE trazia a ideia de que é preciso fomentar nos estudantes o que eles estão chamando de competências socioemocionais. O que são essas competências socioemocionais? A ideia de liderança, a ideia de foco, a ideia de trabalho por resultados. Todos os elementos centrais nessa lógica de interiorização do neoliberalismo. Então, quando a gente falava de uma escola que fomente a solidariedade, a partilha, a preocupação com o bem comum, a ideia agora é uma competência individual de busca por resultado, por sucesso, dos pequenos empreendedores. E aí a gente vai entendendo por que cada vez mais os nossos políticos, que se dizem não políticos, como o caso de João Dória em São Paulo, vão se apoiar nessa ideia dessas competências socioemocionais. Porque se você acordar cedo, 5 horas da manhã, você conquista o seu... Você pode ser como eu, João, trabalhador. Você pode conquistar. Isso está presente na nova base nacional. Apareceu do nada. Interessante isso. Não estava em nenhuma das versões e agora está como um dos princípios da BNCC. Desenvolver competências socioemocionais. Para a gente não perder o fio da história e entender que esse processo não foi cunhado à toa. Ele faz parte de um projeto de construir uma narrativa do que deve ser a formação do estudante na educação básica. Então, depois eu passo para vocês a referência desse documento, vale a pena ler, para entender exatamente a ideia de onde surgiu as competências socioemocionais. Tá? Todo esse... Porque, é claro, a ideia de competência socioemocional, ela vem para desconstruir uma outra ideia que para mim é muito mais rica, que é a ideia de amorosidade apresentada por Paulo Freire. Toda a relação educacional é uma relação baseada e marcada pelo afeto. Mas o afeto não se dá apenas na ordem do indivíduo. O afeto é uma construção coletiva. Quando eu acho que o meu sucesso e o meu fracasso depende apenas da minha ação individual no mundo, eu fomento uma ideia de um jovem que passa por cima de tudo e de todos para alcançar o seu objetivo, não importe a que preço. É um pouco essa disputa de narrativas que nós temos que enfrentar. Quando vem a ideia de uma competência socioemocional cunhada por esses grupos, nós estamos dizendo assim, o que eles estão querendo? Para a gente pensar, o que a gente defende enquanto... A gente não nega o afeto na escola porque ele é fundamental na relação educativa. Mas como nós entendemos esse afeto? Como nós entendemos as relações? Como nós entendemos a relação pedagógica? Como nós construímos as nossas narrativas em sala de aula? Então, entender isso é entender quem são os agentes e com quem nós estamos dialogando. Pessoal, a reforma do ensino médio, não quero nunca deixar dizer isso para vocês, foi apresentada em 2014 pela primeira vez num evento no World Trade Center, não do que caiu, mas no World Trade Center que fica em São Paulo, para o Instituto Itaú Unibanco. Não foi apresentado para a sociedade civil. Não foi apresentado para os professores e alunos ou para os pais. Foi apresentado para o Instituto Itaú Unibanco. É uma prestação de contas. Está aqui, ó. Vocês pediram isso em 2016. Então, para entender isso, pessoal, entender que esses grupos representam também uma relação direta com esses grandes grupos de material didático. Grupo Santillana. Pra vocês terem uma ideia, Santillana detém 60% dos livros didáticos na Argentina. No Brasil, algo também em torno disso. Esse documento sobre as competências socioemocionais foi patrocinado, adivinha por quem? Fundação Santillana, que é o grupo que comprou a Moderna, comprou a Ática. Esse grupo que vai fagocitando o mercado de livro didático. E aí o problema, pessoal, é que tem um conceito que a gente utiliza, que se utiliza bastante,
Eles vão se tornando grupos grandes demais para quebrar. E, portanto, eles têm uma capacidade de, o tempo todo, pressionar o Estado, como a JBS, assim por diante. A gente tem que olhar o tamanho desses grupos educacionais também. Tá? E que hoje também investem, hoje não é mais livro didático que é caro, hoje eles investem em chamados sistemas apostilados, e que se avançam, e os gestores querem vender a imagem para o pai, ó, que seu filho estudar com o sistema COC, com o sistema objetivo, com o sistema ângulo, você vai ter o mesmo resultado do que no colégio ângulo, objetivo, etapa, assim por diante. Ok? Então, pessoal, entender esse movimento é entender esses agentes das reformas educacionais. O que dizem? Qual é o projeto desses agentes? Então agora eu vou entrar na segunda parte para a gente entender qual é o projeto desses agentes. Então, pessoal, primeiro texto que vale a pena uma leitura atenta. E é muito interessante a história desse texto. Esse texto foi escrito em 2010 pelo Banco Mundial. É um texto Achieving World Class Education Brasil, The Next Agenda. Eu falo inglês, eu estou dizendo ele em inglês porque ele é um texto que só tem inglês. É um texto específico sobre a escola pública no Brasil, sobre o sistema educacional brasileiro, nunca traduzido para o português. Está lá no site do Banco Mundial, e o Banco Mundial vai lá e faz uma análise, e eu fui lendo detalhadamente esse texto para ver quais são as perspectivas que o Banco Mundial trazia, e de repente o Banco Mundial aponta 5 grandes desafios para o Brasil no próximo ciclo político. Ele já apontava a necessidade de uma mudança de ciclo político. Tá? E aí, pessoal, o que me chama a atenção são 2 desafios. Um dos desafios que o Banco Mundial coloca é a necessidade de fazer uma reforma do ensino médio. E nessa reforma do ensino médio ele diz, essa reforma tem que ser uma reforma feita com uma parceria público-privada. Ampliar a participação empresarial no ensino médio brasileiro. E o segundo, e aí ele coloca assim, este é o principal desafio, que é diminuir o custo do professor no Brasil. O Banco Mundial diz, a próxima agenda precisa diminuir o custo do professor no Brasil. O professor no Brasil, segundo o Banco Mundial, ele é caro demais. E o Banco Mundial dá 3 motivos para que o professor no Brasil seja caro demais. Primeiro motivo, ele é caro porque recebeu aumentos salariais acima da média nos últimos 10 anos. E aqui, pessoal, não podemos perder de vista que é o Banco Mundial não aceitando nem minimamente a lei do piso. O que ele está chamando de aumentos salariais acima da média dos últimos 10 anos é um ataque à lei do piso, que tem como intuito fazer com que o professor recupere. Hoje, pessoal, segundo o último relatório do Plano Nacional de Educação, hoje o professor ganha em média 71% do que ganham os outros profissionais com a mesma formação. Antes da lei do piso era 56%. Então, assim, se a gente for imaginar, a lei do piso já tem um efeito de ampliar em 20%, mas ainda falta mais 20%, quase 29% para a gente chegar no mesmo patamar, que é o que indica o Plano Nacional de Educação. Só que o Banco Mundial diz, isso é caro demais. O professor está tendo, imagina o que é isso, esse aumento salarial. Segundo, o professor é caro demais, porque no Brasil, o professor tem pouco aluno na sala de aula. Quando eu li isso, eu pensei o seguinte, eu devo ter um problema de inglês, eu preciso voltar para o curso de inglês, ler novamente, mas não. O Banco Mundial afirma, com todas as letras, que o professor no Brasil tem poucos alunos em sala de aula. E nós acabamos de publicar uma pesquisa mostrando que as salas de aula no estado de São Paulo, muitas delas começam com 90 alunos. Com 90 alunos. E aí nós fomos conversar com algumas diretoras que diziam o seguinte, não, a gente coloca 90 alunos, mas eles desistem. Claro que eles desistem, só tem 40 carteiras na sala. Eles vêm no primeiro dia, não tem lugar para sentar, eles não voltam. Então nós produzimos uma escola para evasão. Nós produzimos uma escola para exclusão. E não para acolhimento, e não para garantia do direito. Então, o Banco Mundial, e é interessante que em 2016, a OCDE tem um relatório que publica todo ano chamado Education at a Glance. Todo ano ela publica esse relatório. Ela vai dizer, olha que interessante, que o Brasil tem uma das maiores relações entre número de alunos e professores da América Latina. Quando o Banco Mundial fala que não tem, temos poucos alunos na sala de aula, a OCDE vai dizer o contrário, vai dizer que nós temos muito.
Mas claro, pessoal, que eu só estou mostrando para vocês a hipocrisia. Nós vamos construindo a narrativa conforme os nossos interesses. Não com base em dados da realidade, não com base em análise da realidade. E aí, pessoal, terceiro ponto. O Banco Mundial diz que o professor no Brasil é caro demais porque ele tem muita formação. Essa coisa de exigir 4 anos de formação para ser professor, de licenciatura, de curso superior, isso é um absurdo. E o que o Banco Mundial propõe? Que a gente siga o exemplo proposto pela Fundação Melinda e Bill Gates, que criaram um grupo chamado Teachers for All nos Estados Unidos, que forma professores em 4 semanas. Concursos de treinamento docente. Essa fundação já existe no Brasil, chamada Ensina Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Chile. Se vocês entrarem no site da Fundação Ensina Brasil, vocês vão perceber lá. O que eles fazem? Eles capturam ou eles oferecem para gente formada em Direito, gente formada em Engenharia, gente formada que não consegue entrar no mercado de trabalho, que faça o curso de 4 semanas para poder virar professor. Só que o Banco Mundial diz, qual é o problema? O problema que o Brasil está enfrentando, precisaria enfrentar, é que a legislação não permite a contratação desses professores. Então é preciso alterar a legislação e daí aparece a ideia do notório saber. É preciso alterar a legislação para aparecer a ideia do notório saber. Eu só estou juntando para vocês, mostrando para vocês que se vocês quiserem entender o que é a reforma do ensino médio, é ler esse documento do Banco Mundial que está lá. Ela está apresentada. Pessoal, Maria Helena Guimarães de Castro, Inês Fini, todas as pessoas que hoje estão na frente, e mesmo antes, Manuel Palacios, todos eles tinham diálogo aberto e tranquilo com esses organismos internacionais. Então essa é uma crítica que nós podemos fazer também ao governo Dilma, que foi ter dado espaço demais a esses grupos para pensar e politizar e construírem um projeto de educação. Claro que hoje eles estão mais confortáveis, porque se no governo Lula e no governo Dilma havia mais possibilidade de disputa, ou seja, apesar do governo Lula e do governo Dilma receber o Itaú Unibanco, receber a Fundação Lehman, mas recebia também os sindicatos, recebia também a CNTR, recebia para fazer um empate. Hoje não. Hoje é um discurso hegemônico. Esses grupos têm uma hegemonia do ponto de vista da construção da reforma educacional. Então, pessoal, esse é o primeiro grande movimento que eu queria chamar a atenção de vocês. Então, 2010 o Banco Mundial vai colocar. E aí eu quero chamar a atenção. Esse vai ser o principal ataque. Produzir uma escola mais barata no Brasil significa acabar com aquilo que o Banco Mundial chama de privilégios docentes. Estabilidade, carreira, aumentos salariais, autonomia. Por quê? Porque 70% do custo da educação no Brasil é salário docente. Então, como eles não podem precarizar ainda mais a estrutura das escolas, eles não podem precarizar ainda mais, onde eles podem atacar é efetivamente o trabalho dos professores, é efetivamente os ganhos dos professores, com a ideia de que, qual que é a lógica que eles fazem, pessoal? Olha, o aumento salarial docente não significou melhora dos resultados nas avaliações padronizadas. Esse é o argumento que eles utilizam, os alunos não estão aprendendo mais com professores melhores pagos. E aí, gostaria de trabalhar com outro dado, que é esse daqui. Isso aqui, alguém é da matemática aqui, da física? Isso é uma equação apresentada por um autor de Harvard, chamado Thomas Keane, que é a equação que vai medir se o professor é eficiente ou não no seu trabalho. Esse documento de 2006 é um documento que embasou. Por que eu estou citando esse documento? Porque o Banco Mundial vai dizer o seguinte: olha, para a gente mudar a estabilidade docente, vamos trabalhar com a proposta que o Thomas Keane faz. Então ele cita o Thomas Keane, eu fui atrás do documento do Thomas Keane, o estudo Thomas Keane. O que o Thomas Keane defende? O fim da estabilidade do professor e que o professor passe todos os anos por uma avaliação a partir desta equação
para saber se ele deve continuar ou não na carreira. Então a estabilidade está condicionada ao resultado positivo nessa equação de eficiência docente. Pessoal, em 2012, Thomas Keane veio ao Brasil apresentar essa proposta. Quem convida o Thomas Keane para vir ao Brasil? Maria Helena Guimarães de Castro, secretária executiva da ANEC hoje. Eu estou colocando para vocês de que estou tentando ligar os pontos do projeto para dizer que nada é o acaso. Priscila Cruz tem MBA em Harvard. Priscila Cruz é gerente do Todos pela Educação. Tem MBA em Harvard com quem? Thomas Keane, com o grupo dos Thomas Keane. Portanto, a escola de educação de Harvard é a que a gente chama de think tank, né? Quem está produzindo esse pensamento hegemônico da reforma educacional para a América Latina. Então, ler o que eles estão propondo lá é entender como a gente desconstrói esse modelo de equação que está colocado aqui. Só esse modelo também está exposto na ideia do seguinte: olha, qual que é o discurso que a gente encontra em todos esses documentos? A educação no Brasil não precisa ter mais dinheiro, porque nós já alcançamos os recursos, o mesmo dado da OCDE. Então, vou pegar, por exemplo, um dado aqui. Então, o Brasil, em 2000, investia 3,5% do PIB em educação. Em 2010, passou a investir 5,8% em educação. Sendo, pessoal, que 5% é educação pública e 8% é dinheiro público e educação privada. Qual que é o discurso desses autores hegemônicos? Olha, tá vendo? Não falta dinheiro na educação no Brasil. O Brasil investe a mesma coisa que, por exemplo, investe mais do que a Suíça. Investe mais do que os Estados Unidos em educação. O problema, pessoal, é que quando a gente compara o que é a história da escola pública na França, na Suíça, desde quanto tempo existe escola pública na França, na Suíça? Eu sempre falo, você já deve ter assistido aquele filme Entre os Muros da Escola. E na mesma época saiu o filme Que Podia Nascer Feliz. E mostrava uma escola pública no Brasil, aqui no Piauí, e uma escola pública na França, no subúrbio francês. A diferença de infraestrutura de uma escola pública na França, diferente de uma escola pública na periferia do Brasil, era gritante. Então, pessoal, eles gostam de trabalhar com o dado absoluto, que é dado de cima. Só que o dado de baixo vai dizer o seguinte: enquanto a Suíça investe 11 mil dólares por ano por aluno, o Brasil investe 2.600. Portanto, nós temos 4 vezes menos de investimento. Nós temos 4 vezes menos de investimento. Isso é evidente, pessoal. Dizer que não falta dinheiro para a escola pública no Brasil é de um absurdo. Assistia ontem a denúncia que o Sintep fez sobre a falta de merenda nas escolas aqui. Os nossos estudantes em São Paulo saíram às ruas ano passado para pedir merenda, porque fizeram o ensino médio técnico integrado, deixaram os alunos 8 horas na escola, mas esqueceram que eles estavam a comer entre um período e outro. E não ofereciam comida. Estão preparando, exatamente a que você deve, não tem. O almoço vai ser eliminado, né? Pessoal, vamos pegar os dados, se a gente quer trabalhar. Os dados que o próprio relatório do Plano Nacional de Educação aponta. Nós estamos falando que 11% das escolas têm laboratório de ciência. Nós estamos falando que só 24 estão adaptadas para acessibilidade. Nós estamos falando que ainda tem escola que não tem rede de esgoto, que não tem água, que não tem energia. Nós estamos falando que tem escola que não tem energia. Portanto, pessoal, para mim é um absurdo falar de reforma do ensino médio, porque a gente reforma aquilo que está pronto. A gente reforma aquilo que nós já construímos. Nós precisamos construir um sistema nacional de educação que garanta, primeiro, pessoal, o acesso a todo mundo à educação. Nesse exato momento, existem 1.652.000 estudantes de 15 a 17 anos que nunca passaram pela escola pública nesse país. Isso eu estou dizendo. Por isso que eu chamo de hipocrisia isso. Isso é um dado do relatório do Plano Nacional de Educação de acompanhamento. Então, enquanto se anuncia uma reforma do ensino médio, não se diz uma linha de como vai fazer para atrair esses 1.600.000 que nunca passaram pela escola.
Porque um outro argumento falacioso é dizer o seguinte, pessoal, não precisa tanto de escola hoje no Brasil, porque nós estamos vivendo uma transição demográfica. A população e a idade escolar está diminuindo. Só que é falaciosa por dois motivos. Nós precisamos construir escola nesse país por dois motivos. Primeiro, porque existem milhares de crianças fora da escola ainda. E segundo, porque nós sabemos que com 45 alunos em sala de aula é impossível um trabalho decente. É preciso diminuir o número de alunos por sala de aula. Como você diminui o número de alunos por sala de aula? Construindo escola, contratando professor. A lógica é perversa, é hipócrita, porque ela não trabalha com os dados da realidade. Eu fico imaginando que se a Priscila Cruz, se ela já caminhou para alguma escola do Pará, ou se ela caminhou para uma escola da periferia de São Paulo, para saber quais são as reais condições. Eu fui professor da periferia de São Paulo durante 5 anos. E as condições de trabalho, que a gente tem que fazer as vaquinhas para poder comprar o mínimo necessário, e escutar que não falta dinheiro para a escola pública do Brasil. E ao mesmo tempo que não falta dinheiro para a escola pública no Brasil e que é preciso cortar os recursos, o governo Temer lança o chamado Médio-Tec, que entrega, pessoal, mais de 80 milhões de reais para a iniciativa privada. Então o problema não é faltar ou não faltar, o problema é para onde vai o recurso. E aí que vem um elemento muito claro da privatização da escola pública e das diferentes modalidades de privatização da escola pública. A ideia é repassar vários elementos. Tá? Por isso, pessoal, que a gente tem que tomar muito cuidado com a ideia de que a reforma do ensino médio, e aí eu acho importante o debate que vocês estão trazendo, vai possibilitar diferentes itinerários para os estudantes. A reforma do ensino médio, ela tem, por isso que ela está diretamente vinculada com a reforma trabalhista, porque ela tem como único objetivo acelerar o processo de formação, garantir uma formação técnica precarizada, vinculada ao setor empresarial, e não com o intuito de aumentar a produtividade do setor empresarial. A ideia é aumentar claramente a taxa de exploração da mais-valia a partir do aumento de oferta de trabalho precarizado e rápido. Você vai ter milhares de estudantes saindo com diploma do chamado ensino técnico para disputar vagas no mercado de trabalho, vagas cada vez mais escassas, com uma taxa de desemprego de 14%. Enquanto isso, você vai ter um estudante cada vez mais distante da universidade pública. Hoje, como o sistema de universidade pública ele é amplo no país, muito mais amplo do que há 15 anos, é difícil você propor uma destruição dele direto. Porque você teria greve, você teria enfrentamento, assim por diante. Você pode produzir a destruição dele em médio prazo. Inclusive, produzindo a destruição dele, impedindo que milhares de estudantes do ensino médio acessem a universidade. Então, vamos imaginar um estudante que, a partir do segundo ano do ensino médio, decide o itinerário do ensino técnico. E aí ele percebe, no terceiro ano, que se arrependeu. Que ele não sabia que o caminho era aquele. E aí, quando ele vai prestar o vestibular das grandes universidades, ele percebe que ele não se apropriou de nenhum dos conteúdos necessários para fazer aquele vestibular. E que não tem mais como voltar atrás. E no discurso neoliberal, a resposta dada para ele vai ser o seguinte: você é responsável pelas suas escolhas. Você faz seu caminho. Enquanto isso, no Colégio Santa Cruz de São Paulo, que custa R$ 4.500, a formação integral de 8 horas por dia, com filosofia, sociologia, reflexão, arte, assim por diante, continuará preparando aqueles que irão para os cursos de medicina, de engenharia, de direito, para os cargos de poder. Portanto, a reforma do ensino médio, isso, pessoal, está num texto do Simon Schwarzman. O Simon Schwarzman é também um dos defensores, vinculado a todos esses grupos, que ele vai dizer o seguinte: olha, não dá para ter essa educação única como propunha o Gramsci. Ele faz uma crítica ao Gramsci e uma crítica aos institutos federais, dizendo o seguinte: os institutos federais incorporaram essa ideia do Gramsci de uma escola única, mas isso é besteira, tem que ter uma escola para os perfis. Então tem que ter uma escola para os pobres e uma escola para os ricos, ponto. Porque existem perfis de pessoas. Os pobres sabem que eles precisam trabalhar, essa coisa de... Para que ter filosofia e refletir sobre o mundo? Eles não precisam disso.
Então, nós temos que disputar essa narrativa para entender qual é a perversidade desse projeto. Como professor de escola pública, como aluno de escola pública, é entender que nós estamos produzindo uma sociedade que vai... Se a gente teve um processo de popularização da universidade pública nos últimos 10 anos, a reforma do ensino médio significa um processo de voltar à elitização da escola pública, da universidade pública. Que as vagas das universidades públicas possam ser preenchidas por aqueles que não fizeram esse trajeto que, para um lado ou para o outro, não vai permitir acessar a universidade pública. Então esse elemento de violência do projeto também que está muito claro que a gente precisa denunciar. Daí a importância de defender, pessoal, qual é a nossa concepção de educação integral, que precisa estar norteando o nosso debate sobre os itinerários. Porque é fundamental a defesa da escola única. Porque é fundamental entender o significado dos institutos federais. Pessoal, se de fato a preocupação é com uma educação pública de qualidade, que valorize docentes e discentes, que pense a relação entre ensino técnico integral, não existe já essa educação pública de qualidade no Brasil? O que significam os institutos federais? Vamos dizer que os institutos federais eles são elitistas. Essa é uma parte da história. E se o modelo, por que o modelo de reforma do ensino médio não pode ser os institutos federais? Fazer com que os jovens possam ter acesso aos institutos federais nesse país. Por o seguinte motivo: o Instituto Federal custa. Ele é um modelo de educação que custa. Quanto custa um aluno do Instituto Federal? 10 vezes mais do que um aluno desse colégio. A pergunta é: não é isso que nós queremos? Se de fato nós queremos uma educação pública de qualidade, ela custa e ela precisa ser tomada como investimento. Não há, pessoal, e aí eu desafio qualquer um dos membros do MEC a apontar um país que produziu uma educação pública de qualidade sem um pesado investimento público em educação. Os próprios casos de sucesso que eles apontam, como Finlândia, Coreia do Sul, vai lá ver quanto que é o investimento nesses países em educação. Vai ver quem é que vai ser professora na Finlândia. O relatório da OCDE aponta, são os 30% mais ricos do país, escolhem a profissão docente, que é uma profissão altamente valorizada, seja salarialmente, seja de reconhecimento público. Só que eles apontam esses países como exemplo, mas não querem trazer, a gente brinca, é o currículo da Finlândia com o investimento da Zâmbia. Como você não produz isso? Com essa realidade, nós estamos falando, portanto, pessoal, dessa proposição. Então, o debate que a gente tem aí, eu acho que esse é o ponto, é a luta pelo Plano Nacional de Educação, para aquele mínimo que está colocado lá do 10% do PIB da educação pública, ela tem que ser uma luta para unir toda a categoria docente, os trabalhadores, os alunos, porque se a gente voltar ao patamar que nós... Não vamos esquecer, pessoal, que nós passamos 10 anos com um plano de educação que teve o financiamento vetado. O primeiro plano nacional de educação de 2001 a 2010, o item sobre financiamento foi vetado. Portanto, essa disputa que nós conseguimos ganhar no Plano Nacional de Educação, ela precisa estar à frente disso, porque não é possível pensar uma escola e o seu currículo sem pensar o quanto ela custa. E qual é o investimento necessário para produzi-la. E aí é por isso que Fundação Lehman, Itaú, que são todas elas bancos vinculados ao setor empresarial, estão disputando o orçamento. Porque a visão que eles têm de orçamento é para rolagem dos juros da dívida. Eles estão disputando orçamento com a gente. Então, quanto mais espaço tiver para que eles possam incorporar o orçamento a partir da perspectiva deles, melhor. Então, pessoal, esse desafio que nós estamos colocando é saber, primeiro, nós seremos, como professores e professoras das escolas e universidades, e aí eu queria colocar as universidades aqui, porque qual é a alternativa que o Instituto Ayrton Senna apresenta para financiar a educação básica no Brasil? A aperfeiçoação do ensino superior. Ele diz, olha, a única forma de se a gente não quiser aumentar, na verdade o Instituto Ayrton Senna diz, nós não podemos aumentar o investimento em educação. Como nós não podemos, porque
Nós já estamos no limite? O Estado brasileiro está no limite? Pessoal, olha que coisa, eu só quero chamar a atenção. Olha que coisa doida. Nós estamos chamando de limite 5% do PIB. E se a gente for perguntar quantos por cento do PIB estão para a rolagem da dívida? Tá bom, 55% do PIB? 50% do PIB? E nós estamos achando um absurdo. Nós não. Aí que vem a diferenciação. Nós não estamos achando absurdo. Como tem um bloco lá um bloco de Recife e Olinda, eu acho é pouco. 5% da educação, eu acho é pouco. Nós temos que colocar. Se você, vamos pegar os dados, pessoal, da França, pós-Segunda Guerra Mundial. Nós estamos falando, a França foi destruída pela Segunda Guerra Mundial. Quanto eles colocaram para construir um sistema público de educação na França naquele momento? Quase 25% do PIB. Então a gente está construindo nosso sistema. Então, com 5% a gente não vai construir. Pessoal, aí com 5%, com tendência de queda. Eu não quero nem colocar aqui, e aí, claro, a gente já debateu isso em outros momentos, não quero nem colocar aqui o que significa a PEC dos testes dos gastos. A PEC dos gastos já aprovada, sabe o que ela diz, pessoal? Sabe o que ela diz no limite? Eu não quero trabalhar com os dados, mas eu quero trabalhar com a perversidade dela. Ela diz que esse 1.600.000 jovens continuarão fora da escola. Porque como diz que o Estado não vai ampliar o seu tamanho, diz que não tem espaço para esses 1.600.000 jovens. É isso que a PEC diz. Já afeta os 10% do PIB também. Acaba. Portanto, a responsabilidade vetou na primeira. Basicamente o que nós estamos colocando aqui, sem um debate sério sobre financiamento, nós vamos cair às vezes no engodo de que achar que só a mudança curricular dá conta disso, que é onde eles querem. Pessoal, a gente não pode esquecer de como se produz a guerra. Né? A batalha dos espartanos, dos 300 contra os milhões de persas, só foi ganha porque eles levaram os persas para onde eles quiseram levar, onde eles tinham vantagem no debate. No caso dessas instituições, eles querem levar a gente para onde eles têm vantagem no debate. Eles querem levar a gente para o debate apenas curricular. E a gente tem que entender que o debate curricular não se faz sem o debate de financiamento. Portanto, a nossa concepção precisa ser multivariável. Nós enfrentamos o debate curricular dizendo o seguinte, olha, nós vamos construir nosso itinerário dizendo quanto custa o nosso itinerário. E aí eu queria chamar a atenção um conceito, pessoal, que a gente precisa se apropriar e debater, que é o conceito de custo aluno qualidade inicial. Esse é um conceito importante que está no Plano Nacional de Educação, que faz essa relação entre o currículo e o seu custo, o seu investimento necessário para produzir esse currículo. Então, quando eu vou construir o itinerário que eu quero, dentro da perspectiva de educação integral, quantos professores a mais eu preciso ter? Quantos laboratórios? Quantas bibliotecas? E tudo isso tem um elemento de investimento do Estado. Para não achar que fazendo uma base nacional comum curricular, eu dou conta, a base aparece, olha, agora os currículos, os conteúdos de geografia são esses. Mas isso está no campo da base imaterial. E aí, pensando do ponto de vista da dialética materialista histórica, não dá para a gente fazer o debate do campo das ideias, a gente está fazendo um debate hegeliano de currículo. O debate materialista histórico de currículo vai dizer o seguinte, olha, o currículo pressupõe mudanças de espaço-tempo, pressupõe profissionais, pressupõe relações professor-aluno, pressupõe relações da base material. E como elas se condicionam. Então, a minha proposição é, vamos levar esse campo, esse debate, para o campo também no qual nós temos elementos para vencer esse debate. Se não para vencer, para pelo menos forçar a hipocrisia desses informadores. Dizer para eles que efetivamente não há nenhuma preocupação com a qualidade da educação, inclusive porque eles conhecem a escola pública de ouvir falar. Seus filhos não estudam nas escolas públicas. Eles falam de uma escola pública que existe na imaginação, ou que é pelo menos um discurso retórico. A gente tem que mostrar e denunciar que a escola pública, da qual eles dizem que não falta recurso, é a escola pública que não tem banheiro, a escola pública que não tem merenda. E isso, pessoal, para a gente fechar um pouco, é isso, essa denúncia que
que os estudantes em 2015 trouxeram para a gente, em 2016 reforçaram mais ainda. Eles expuseram essa hipocrisia. E é interessante porque eles expuseram essa hipocrisia a partir de um debate que eu acho muito interessante, que era uma pergunta que eles faziam: por que você quer fechar a minha escola? Isso, pessoal, para a gente, professor e professora da escola pública, precisa representar uma potência. Porque os estudantes que dizem para a gente que não gostam da escola, que vêm aqui porque são forçados, e que a escola é uma porcaria, não serve para nada, esse discurso meio de senso comum que a gente escuta, de repente eles falam: por que você quer fechar a minha escola? Isso aqui é meu. A construção de um senso público sobre aquele território, a ideia de que a escola não é do Estado, não é da empresa, não pode ser gerida à distância, coloca o elemento de que quais são os novos sujeitos da produção dessa nova escola. Inclusive pensar como a gente constrói coletivamente essa nova escola pública. Quem devem ser os nossos interlocutores na construção dessa nova escola pública? É o setor empresarial ou são os nossos estudantes? Sejam aqueles mais politizados, aqueles menos politizados. E eu queria chamar a nossa responsabilidade para entender a nossa sala de aula como um espaço de construção dessa nova escola pública. A construção dessa nova escola pública, ela está nos diferentes territórios, mas a gente não pode abandonar a sala de aula enquanto espaço. Então essa luta de estar na rua ocupando, de estar na frente do palácio, de estar fazendo a militância, mas também entendendo que porque uma parte importante, pessoal, do discurso ter ganhado força da reforma do ensino médio é que a gente precisa fazer autocrítica de que eu falo do campo da geografia. Se a gente perguntar para muitos estudantes de geografia, estudantes do ensino médio, se tem que continuar a geografia, é até bom a gente não fazer essa pergunta. Se a gente passar uma enquete, você tem que continuar a geografia? E eles vão dizer: não, por quê? Porque também nos coloca um desafio, e aí eu quero voltar ao Paulo Freire na Carta dos Professores. O primeiro grande desafio, o primeiro grande compromisso ético-político do professor é estudar. Porque do outro lado do processo pedagógico é um outro sujeito que demanda da gente muita coisa. Então a gente ganha força, a gente se politiza, a gente aumenta a nossa militância quando a gente também reproblematiza as nossas aulas, quando a gente produz conteúdos significativos, quando a gente utiliza a nossa aula enquanto um campo de produção de conhecimento, de reflexão, de entendimento do mundo, que provoca o aluno a dizer: é claro que eu preciso da geografia, porque aí eu consigo entender o que significa a eleição do Trump na minha vida cotidiana, o que significa a operação carne fraca na minha vida cotidiana. Eu entendo o mundo nas suas diferentes escalas. É claro que eu preciso da história para que eu possa entender que isso que nós estamos debatendo agora de revolução, isso não começou hoje. Isso tem uma dimensão que atravessa e que acontece no mundo de forma diferente. É claro que eu preciso de matemática, mas para isso é preciso produzir um conhecimento que seja significativo. Então, nesse movimento de reconstrução curricular, é fundamental que a gente comece por uma autocrítica das nossas práticas, com um diálogo aberto com os nossos estudantes, e com uma tentativa de utilizar também a nossa sala de aula como um processo de reconstrução disso. Então, que a relação entre a rua, a sala de aula, apareça também nesse movimento. Porque os estudantes continuavam a dizer o seguinte pra gente: eu não quero que feche a minha escola. Mas se a gente ganhar essa luta, eu também não quero essa escola que tinha antes. Eu não quero voltar para a mesma escola. Eu quero que essa luta ressignifique a relação com os conteúdos. Nós não podemos esquecer que a escola moderna capitalista é uma escola construída a partir da lógica que separa a vida e a escola. O estudante, ele quando entra na escola, precisa deixar a sua vida lá fora para ter acesso ao conteúdo que não dialoga com a sua vida. Esse ciclo de mudanças políticas, que tem o protagonismo dos jovens, que tem essa força juvenil, está nos colocando em xeque esse modelo de escola que separa a vida e sentido. Isso pra gente que acredita numa escola pública significativa é de um potencial. É de entender por que eles querem discutir violência policial, por que eles querem discutir racismo, por que eles querem discutir questão de gênero, por que eles querem discutir... Porque é essa vida cotidiana que explode o tempo todo lá. E aí a gente pergunta: a geografia, a filosofia, a língua portuguesa, a história, a sociologia, não tem coisas a dizer sobre isso? Não tem conteúdos para falar sobre isso?
para mediar esse debate? Então, eu queria fechar um pouco essa ideia dizendo, são muitos os desafios, mas eu acho que estar fazendo esse debate numa escola pública, numa manhã de quarta-feira, significa que esse é o nosso grande espaço de atuação e que potencializa as nossas lutas nas ruas, potencializa as nossas lutas no sindicato, potencializa as nossas lutas em diferentes dimensões. E eu acho que se eles querem disputar a escola pública com a gente, esse é o nosso campo de batalha. É o campo que nós conhecemos, porque nós estamos nele todos os dias. Nós estamos dando nosso sangue, a nossa vida, os nossos sonhos nesse espaço. E é para esse espaço nós temos que trazê-los. Se eles querem discutir currículo com a gente, que não discutam encastelados nos seus gabinetes, nas suas empresas. Que discutam aqui, na sala de aula, com a gente, para entender todo o movimento que significa ser professor e professora nesse país. Então, eu agradeço novamente o convite e agora me coloco à disposição para a gente conversar um pouco.